Falo também sobre o projeto do Flamengo em renovar o contrato de Felipe Luiz, técnico que tem feito excelente trabalho, mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Gerson, será que vai oferecer 35 milhões de euros? Maximiliano, só para explicar um pouquinho desse contexto, né? O Zenit ofereceu 28 milhões de euros para contratar o Gerson. E a resposta do Flamengo foi que por 28 milhões de euros não faz negócio. Detalhe, o Gerson havia sido comprado por 15, então era a chance de o Flamengo dobrar aquilo que havia, praticamente dobrar aquilo que havia investido, né? Mas o Flamengo disse que não. E que, inclusive, tinha planos de renovar o contrato com o Gerson. Só que, isso quem contou foi o Júlio Miguel Neto. No final da tarde dessa quinta-feira, o Júlio está contando que a nova proposta do Zenit vai ser de 35 milhões de euros, ou 210 milhões de reais. Se essa proposta chegar, o Flamengo tem que agradecer demais ao Gerson, mas despachá-lo no primeiro voo rumo à Rússia. Porque 35 milhões de euros é muito dinheiro. Com 35 milhões de euros, por exemplo, daria para trazer o Wendel, que está vindo para o Botafogo e é muito bom jogador. Daria para trazer o Andréas Pereira, que pertence ao Fulham. Daria para trazer, enfim, dá para trazer muita gente. E aí a proposta feita ao Gerson, também de acordo com o Júlio Miguel Neto, gira na casa dos 3 milhões e 600 mil reais por mês. Bora falar agora sobre o Flamengo que decidiu fazer proposta para renovação de contrato de Felipe Luiz. O BAP, presidente do clube, e em especial o José Boto, que é o diretor esportivo de futebol do Flamengo, estão encantados com o trabalho do atual treinador. Nenhum dos dois conhecia o Felipe Luiz. A opção pelo Felipe foi da antiga administração, de Rodolfo Landim e companhia. E nesse pouco tempo de trabalho, tanto o presidente quanto o diretor de futebol se encantaram com a metodologia, com o conhecimento, com a aplicação e com a relação que o Felipe Luiz tem com os seus jogadores. Diante desse cenário, levando em consideração que o contrato do Felipe Luiz se encerra em 31 de dezembro desse ano, já iniciou-se uma discussão para a extensão do vínculo. O Flamengo pretende ter Felipe Luiz por bastante tempo. O José Boto chegou a dizer para pessoas próximas que vê o Felipe Luiz como técnico de primeira prateleira do mundo em pouquíssimo tempo. Até pelo fato dele ter um currículo gigante na Europa, é natural, na visão do Flamengo, que esse sucesso garanta ao Felipe Luiz propostas do exterior. Por isso o Flamengo se antecipa, procura o Felipe Luiz para estender esse contrato e demonstrar enorme confiança na relação entre as partes. Você pensa como os dirigentes do Flamengo? Está convencido de que o Felipe Luiz pode ser um dos grandes treinadores brasileiros em pouco tempo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Preciso te falar agora sobre o prêmio gigante que a CBF vai pagar ao campeão da Copa do Brasil. Serão até 101 milhões de reais. Na temporada passada o Flamengo venceu a taça e ficou com 93 milhões de reais. É bom dizer, porém, que só pode ganhar esses 101 milhões de reais um clube da Série A que estiver disputando a Copa do Brasil desde a primeira fase. Aí você deve estar se perguntando, você ficou louco, né, Nicola? Vamos lá. Importante lembrar que os times que disputam a Libertadores entram apenas na terceira fase da Copa do Brasil, ou seja, eles não podem chegar a esses 101 milhões. Ah, Nicola, mas se a sua Portuguesa, que está desde a primeira fase, for campeã, ela não chega a 101 milhões? Não. Isso porque nas primeiras fases há uma diferenciação entre as cotas pagas para os times da Série A, B, C e D. Quero trazer os números agora dos times da primeira divisão a partir da primeira fase. Basta estar na primeira fase que o seu time, sendo da primeira divisão, embolsa 1,5 milhão de reais. Se passar para a segunda fase, mais 1,8 milhão. Na terceira fase, 2,3 milhões. Classificação para as oitavas assegura 3,6 milhões. A presença nas quartas de final vale 4,7 milhões. Já a semifinal garante 9,9 milhões. Mas a grana está mesmo na grande decisão. O time campeão da final, o vencedor da decisão, embolsa 77 milhões e 100 mil reais. Já o vice-campeão fica com 33 milhões de reais. Preciso falar agora sobre Jorginho. Quando é que o meio-campista do Arsenal assina o pré-contrato com o Flamengo? Nas últimas horas surgiu informação importante. Jorginho e seus representantes pediram ao Flamengo paciência para a assinatura desse pré-contrato. Jorginho não gostaria de criar qualquer ruído com o seu atual clube nem com torcedores. E a impressão que o Jorginho tem é de que assinando esse pré-contrato em meio a um momento importante da temporada lá no Arsenal, ele poderia gerar uma má impressão. Então, Jorginho e seus representantes asseguraram ao Flamengo que o acordo verbal vai valer e que em breve, assim que esses jogos mais importantes passarem, ele assina o pré-contrato. O Flamengo
acredita na palavra do Jorginho e já dá um negócio como fechado, um acordo de 3 temporadas que passa a valer a partir de julho. É só importante lembrar que o Jorginho foi alvo de outras propostas recentemente. A Fiorentina da Itália foi uma das interessadas, mas o Jorginho deixou bem claro para os dirigentes do Fla que quer voltar ao Brasil e jogar no rubro-negro vai ser a realização de um sonho. Só para completar em relação ao rubro-negro, Wesley deve aparecer na próxima lista de convocados da seleção brasileira de Dorival Júnior. Essa informação já chegou aos ouvidos dos dirigentes do Fla. Dorival faz sua próxima convocação no mês de março. Nesse sabadão, hoje teremos Flamengo e Vasco. Vamos falar aqui os prováveis times de Flamengo e Vasco. Vasco, a gente conseguiu apurar qual foi o time, trouxemos no último vídeo os desfalques importantes. E ontem, no vídeo de ontem, quando a pessoa estava me ligando, que eu falei assim, escreve porque eu tô ao vivo, a pessoa na verdade queria me passar o time do Vasco. E aí quando eu liguei para ele depois de ter subido o vídeo, falei, no próximo vídeo eu comento então, mas soltei nas outras redes sociais. Vamos falar também do provável Flamengo, Ayrton Lucas e Juninho estão fora, qual deve ser o provável time. Vamos falar também de TJD, porque o gancho será pesado para jogadores de Flamengo e Botafogo. E para mim estão cometendo uma grande injustiça com o Gerson. O Gerson não era nem para ser expulso, quanto mais punido em jogos. Em jogos, o TJD, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, o TJD denunciou 4 jogadores naquela confusão entre Flamengo e Botafogo no último clássico. 2 do Flamengo e 2 do Botafogo, e a punição pode chegar a 24 jogos. Já já a gente vai explicar para vocês isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Então vamos para as informações, galera. Ó, já aviso logo, eu tô gravando esse vídeo aqui sexta-feira à noite para publicar sábado de manhã. Se algo mudar de lá para cá, é porque vocês já sabem, o vídeo foi gravado na sexta-feira à noite, nesse momento quase 11 horas da noite, tá bom? Então, de uma sexta-feira que eu publicarei no sábado pela manhã, dia do jogo entre Flamengo e Vasco, mas antes vamos falar de Flamengo e Botafogo, porque como eu disse na minha introdução, o TJD denunciou 4 jogadores, 2 do Flamengo, 2 do Botafogo. Cleiton, zagueiro do Flamengo, Barbosa, zagueiro do Botafogo. Foram enquadrados no artigo 254, hífen A. A pena será de suspensão de 8 a 24 jogos. Gerson foi enquadrado no artigo 250, a pena é de suspensão de 1 a 3 jogos. Alex Telles foi enquadrado no artigo 243, hífen F. A pena inclui multa entre R$100 e 100 mil, além de suspensão de 1 a 6 jogos. Muita gente vai falar assim, mas o Alex Telles não aparece na confusão. É porque o delegado do jogo, Marcos Vinícius de Abreu Trindade, escreveu um relatório e citou o lateral esquerdo Alex Telles do Botafogo na segunda parte da confusão. Naquele momento que os jogadores do Botafogo estavam ali na entrada do vestiário esperando os jogadores do Flamengo. Segundo o delegado da partida, o Alex Telles gritava e disse o seguinte: vamos ficar aqui, vamos esperar eles, não vamos sair daqui, vamos esperar eles. Vai se... Você não viu o que o jogador deles fez? Aí você não faz nada. Então, segundo o delegado da partida, foi isso que o Alex Telles fez. E aí o julgamento será no dia 19 de fevereiro, na próxima quarta-feira, às 2 horas da tarde. Muita gente falando, o Alex Telles ser punido. Não é... Gente, não é nenhum absurdo. Isso aqui que o delegado relatou, gente, isso não é bagunça não. Isso não é bagunça não. Ficar esperando os outros jogadores para arrumar confusão. E o Gerson, a gente pôde ver nas imagens, não fez nada. Não fez nada. Ele apenas tirou o Barbosa de cima do Bruno Henrique. Só. E só. A expulsão dele, para mim, já é uma injustiça. Ele ser punido de 1 a 3 jogos é mais absurdo ainda. Seria uma injustiça. É você contemplar o agressor, no caso. Absurdo, absurdo. O Gerson não tem que ser punido. Eu tenho certeza que o departamento jurídico do Flamengo vai conseguir tirar o Gerson dessa. Agora, Cleiton e Barbosa, amigo, é pena pesada, porque o que eles fizeram, o Cleiton, eu sei, foi ajudar o Bruno Henrique, mas deu um soco na cara do companheiro de trabalho, e o Barbosa fez tudo que fez, começou isso tudo aí, e além disso tentou dar um soco em Bruno Henrique. Se tivesse acertado, também seria um problema sério. Vamos falar agora de futebol, campo e bola, porque os amigos lá do @Noite de Copa trouxeram um dado aqui, cara, bem maneiro, tá, sobre o Flamengo. O Flamengo acumula uma sequência de 18 jogos seguidos sem sofrer gols no Campeonato Carioca com o elenco principal, o elenco profissional. No total, a equipe saiu de campo sem ser vazada em 20 dos últimos 24 jogos no estadual. Cara, maneiro demais isso aqui. Maneiro demais. E pelo que eu li aí nas redes sociais, nos últimos 20 jogos entre Flamengo e Vasco, o Vasco só venceu 2, cara. Absurdo. E vou te falar, tem tudo para ter mais uma vitória do Flamengo. Se a gente for parar e analisar aqui os prováveis times, tudo para o Flamengo ser favorito. Primeiro, o Vasco vai com o time principal, mas a gente pode ver diante do Sampaio Corrêa, o Vasco muito abaixo, tecnicamente, taticamente, um time que ainda está em construção. O Carille ainda busca a melhor, como que eu posso dizer, a melhor versão do Vasco da Gama. Já o Flamengo, seja com time titular, time reserva, time mesclado, alternativo, tem um repertório tático. Você vê um trabalho muito bem feito. Um Felipe Luiz que entende muito de futebol e tem uma matéria-prima à disposição dele que é sensacional. É por isso que eu falo que quando ele vira nas câmeras e diz: se esse time não jogar, a culpa é minha, isso não é soberba. Não é soberba, é a verdade, é a realidade. O elenco do Flamengo hoje é o melhor elenco do futebol brasileiro. Estamos falando de um Danilo, que estava na Juventus até 15 dias atrás. Chegou ao futebol brasileiro, você vê que parece que ele está aqui há muito tempo, joga muita bola. O Alexandre está lesionado, tem o Ayrton Lucas. Não tem o Ayrton Lucas, tem o Varela, que faz muito bem o papel na lateral esquerda. Mas eu quero mudar o esquema, botar 3 zagueiros. Ele vai ter 3 zagueiros à disposição dele. Ele tem o melhor elenco. Gente, no ataque, Cebolinha reserva, Luiz Araújo reserva.
É absurdo, gente. É absurdo. O elenco do Flamengo é um absurdo. E antes de falar do provável time do Flamengo, vamos trazer aqui o provável Vasco, tá? Léo Jardim, no gol que eu acho, assim, baita jogador, tá? Pumita na lateral direita, o PH, o Paulo Henrique, que seria o principal jogador do Vasco da Gama, na opinião dos torcedores, nesse momento da temporada, sentiu um desconforto e nem na lista de relacionados está. E para mim vai ser uma surpresa se ele for convocado. Ao lado, aí depois vem a dupla de zaga. João Vitor, que está muito embaixo, até outro jogo estava discutindo aí com o torcedor do Vasco. Lucas Freitas, zagueiro que não é titular. Lucas Oliveira está lesionado. E o Maurício Lemos, um zagueiro contratado junto ao Atlético Mineiro, foi relacionado pela primeira vez, fica no banco de reservas. Lucas Piton, na lateral esquerda, eu considero muito bom jogador. Lucas Piton, uma das armas do Vasco é o cruzamento do Piton para o Verratti. E aí o meio de campo, Matheus Carvalho, vulgo Cocão, Hugo Moura, aquele mesmo cria do Flamengo, Tietê. E Coutinho sendo responsável pela armação das jogadas. A dupla de ataque, Zucarello, que é uma joia do Vasco, que eles têm aí, e o Verratti, repito, que é um baita centroavante, carrega o setor ofensivo do Vasco nas costas. Faz muito gol, muito bom cabeceador. Inclusive, a principal jogada do Vasco, já há muito tempo, cruzamento de Piton para o Verratti fazer gol de cabeça. Eu tenho certeza que o Felipe Luiz vem estudando o time do Vasco e ele vai tentar neutralizar essa arma do Vasco da Gama, não tem dúvida. Eu espero um Vasco extremamente fechado, um ferrolho porque vai jogar lá Fábio Carille. É assim que ele joga, é tipo de jogo que ele gosta mesmo, chegar, entre aspas, como o inferior da jogada, da partida, e tentar tirar proveito disso. Eu acho que vai ser um time muito fechado, o Vasco da Gama, muito estilo Carille de ser. No Flamengo, Ayrton Lucas e Juninho estão fora, como vocês já sabiam. Um provável time tem aí Rossi, Wesley, Danilo ou João Vitor, Léo Pereira, Varela na lateral esquerda novamente, Pulgar, Alan ou Everton Araújo, Luiz Araújo ou Matheus Gonçalves e a trinca ofensiva Michael, Plata e Bruno Henrique. Gente, é um timaço, independentemente de quem entrar em campo. Repito, o Flamengo é amplo favorito. Não é soberba isso, não é achar que o Flamengo vai ganhar tudo. O Flamengo pode até não jogar bem, mas ganhar do Flamengo vai ser muito difícil. Vídeo que aconteceu contra o Fluminense. O Flamengo jogou muito mal, gente. Muito mal. E mesmo jogando muito mal, foi quem quase fez o gol. Foi quem mais chegou mais perto de fazer o gol. Que foi a cabeçada do Cebolinha no fim do jogo e uma defesaça do Fábio. Então eu considero o Flamengo favorito. Eu gosto de arriscar meus palpites aí, meus placares. E eu, na KTO, botei 2-0 Flamengo. E vocês? KTO, lembrando que é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, link na descrição. Lembrando que é só para maiores de 8 anos, eu peço para vocês jogarem com responsabilidade. Para mim, 2-0 Flamengo. E para vocês? Quero palpite? Podem comentar à vontade. Tamo junto. Para quem vai ao Maracanã, até daqui a pouco. Valeu, fui! Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Flamengo. Hoje pega o Vasquinho da Gama, 5-0 hoje é o jogo. Deixa aqui no comentário a sua opinião, o seu palpite, porque 5-0 é meu, hein? Tenta falar outro resultado aí, porque o Vasco ele vem caindo numa danada de um problema prejudicial aí ao clube, e o Flamengo não tem nada a ver com isso. 5-0 ali tá no valor, tá no limite, menos que isso aí. O Vasco, fazer 4-0 no Vasco tem jogado de igual para igual contra o Vasco, então tem que ser 5-0 para cima, uns 10-0 ali já tá tranquilo, porque o Vasco é o Vasco, né, rapaziada? Dá pra gente chegar lá e arrebentar e não tem como o Flamengo perder pro Vasco de forma alguma. Então já tô comemorando aqui que é campeão e pronto, acabou.